Vocês viram que ridículo a Carla Zambelli pedindo dinheiro para pagar processo? E o pior de tudo é que ela sabia que seria processada e iria ser derrotada, mas mesmo assim ela fez tudo aquilo, porque os bolsonaristas eles vivem da espetacularização da política. Como o Eduardo Girão, a Damares Alves e o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, perseguindo o policial militar. Porque eles estão acuados com o governo Lula e eles não têm pautas. E eles não podem revelar que as pautas que eles defendem acabam prejudicando a economia. Porque nós tivemos resultados muito positivos a respeito do crescimento do PIB e queda do preço do combustível. Ah, mas o que aconteceu? Houve aumento do desemprego. Por quê? Porque é a taxa Selic que promove o desemprego. Taxa Selic alta defendida pelos bolsonaristas como Zambelli. E você vai colocar nos comentários o que você achou dessa vaquinha da Carla Zambelli. Foi ridículo? Ela tem que pagar os processos com dinheiro próprio? Deixe seu like se você concorda comigo que o bolsonarismo não tem pauta, está acuado pelo governo e também se inscreva no canal. A Carla Zambelli fez um vídeo toda choramingosa pedindo dinheiro para as pessoas porque ela não tem dinheiro para pagar os seus processos. Carla Zambelli ganha 40 mil por mês, mais de 40 mil por mês, como deputada federal. E eu vi lá as declarações da Carla Zambelli, ela tem aproximadamente 150 mil reais declarados para a campanha de 2022. Caso ela não tenha dinheiro, a justiça vai acabar solicitando que ela venda os bens dela para que a dívida possa ser quitada. Ela falou que ela tem mais outros 20 processos no valor de 25 a 30 mil e ela não tem esse dinheiro para pagar. Então o que ela está fazendo? É mais uma espetacularização que ela adora fazer. Um dos processos que ela poderá ser condenada também era aquela perseguição que ela fez às vésperas do segundo turno nas ruas de São Paulo. Que ela perseguiu uma pessoa com uma pistola em mãos e ela saiu correndo numa cena extremamente hollywoodiana, como se ela estivesse de fato perseguindo alguém num filme de Hollywood. Uma coisa assim que chocou todos nós. Até por conta de ser uma pessoa que ela perseguiu um integrante da minoria. Porque a pessoa era negra. E Carla Zambelli foi lá, correu, segurando a pistola em mãos. Esse e vários outros processos de espetáculos grotescos promovidos pela deputada federal Carla Zambelli. Quais são as pautas da Zambelli? Você sabe? Eu não sei, ninguém sabe, porque Zambelli não tem pauta. E é bem interessante essa perseguição às minorias que são feitas pelos bolsonaristas, independentemente do cargo político ocupado por eles. Lá em Santa Catarina, o Jorginho Melo, que é o governador bolsonarista, ele está, segundo as informações da imprensa, promovendo uma perseguição a uma policial que trabalha há 25 anos na corporação. Essa policial, ele era homem e depois ele se descobriu mulher. Ele tem aquela palavra que começa com T, mas não aquela palavra que parece com a transamazônica. Não é. Ah, por que você está usando esse tipo de palavra? Porque eu estou falando de um tema muito sensível, ainda mais aqui na plataforma. Então pode ser visto como um discurso de ódio e eu não quero ter esse tipo de problema aqui no entendimento meio cego e estúpido que a própria plataforma tem em determinados assuntos de vídeo. E aí o que aconteceu? A corporação, a Polícia Militar de Santa Catarina, abriu um processo contra essa funcionária que está trabalhando há 25 anos. E o Jorginho Melo, ao invés de arquivar o processo, o que ele fez? Ele abriu o Conselho de Justificação, que é para avaliar a conduta moral do policial. Mas se em 25 anos não houve nenhum problema, o problema aparentemente só surgiu depois da transformação. E o Jorginho Melo, que é um bolsonarista, poderia ter arquivado, mas ele não arquivou, porque ele quer sim perseguir a minoria, é o espetáculo dele, assim como o Carla Zambelli. Da mesma forma que nós tivemos o espetáculo do Silvio de Almeida sendo protagonizado ali pelo Eduardo Girão e pela Damares Alves. Ambos foram ali naquele picadeiro que foi transformado no Senado Federal para constranger o Silvio de Almeida. Mas o Silvio de Almeida conseguiu sair muito bem, deixando tanto Damares quanto o Eduardo Girão com cara de tacho, um constrangimento imenso dos dois lá na comissão do Senado. Mas é bem interessante nós observarmos isso, porque os bolsonaristas, eles estão completamente acuados e eles não possuem projetos. Isso é super importante. Nós tivemos até mesmo uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando que os projetos dos deputados bolsonaristas são projetos inconstitucionais que pregam a perseguição às minorias. Mas eles, mesmo sabendo que esses projetos são inconstitucionais, o que eles fazem? Eles submetem esses projetos só para eles serem rejeitados depois.
Mas eles fazem isso para poder publicar nas redes sociais o quanto eles defendem a família tradicional, o quanto eles defendem as crianças e o quanto eles atacam as minorias, porque os projetos de fato, na realidade deles, são projetos que tiram os direitos da população. E a oposição, acuada pelo bom desempenho do governo, não tem o que fazer a não ser essa espetacularização grotesca da política. Vocês estão duvidando? É só pegar os resultados econômicos hoje que nós tivemos. O Banco Central, que é do Roberto Campos Neto, que também faz a sua espetacularização, e eu expliquei como que o Campos Neto ele também atua nesse picadeiro bolsonarista, sem ser espalhafatoso como Zambelli, Girão e Damares, mas também ao modo dele, discreto. Link aqui no card. Nós tivemos resultados hoje do Banco Central mostrando que o PIB brasileiro pode crescer agora em fevereiro no melhor resultado dos últimos 33 meses, uma marca aí de 3,3%. Essa é a prévia do PIB do Banco Central. E outro resultado super positivo do governo vai ser a redução do diesel. Então isso tende a baratear os produtos na cadeia logística, porque hoje o transporte, na sua maioria no Brasil, é feito pelo transporte rodoviário, pelo caminhão. Então quando cai o diesel, a tendência é cair também o preço dos produtos. E em São Paulo, os pedágios no interior vão ficar mais baratos. E aí você fala assim, não, essa economia então ela tá voando, tá bombando. Mais ou menos. Por quê? Porque o desemprego aumentou. E por mais que a gente tenha um crescimento do PIB, que é um crescimento positivo, ainda não tão bom quanto é esperado, a taxa de desemprego cresceu e ela se estabilizou. E por que a taxa de desemprego aumentou e vai permanecer assim pelo resto do ano? Por conta da taxa Selic. É justamente o Banco Central Independente, com a taxa Selic de 13,75% que os bolsonaristas defendem, que nós temos o desemprego alto. Na participação do Roberto Campos Neto, não a segunda, que o Haddad esculachou com ele, mas na primeira, que o Cid Gomes falou muito bem, até levou um quadro negro e explicou, o Cid Gomes ele foi certeiro na explicação. O Cid falou o seguinte, olha, com essa taxa de juros em 13,75%, vale mais a pena os empresários venderem as empresas e só viverem de renda. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, eu já expliquei pra vocês esse exemplo. Eu tinha a possibilidade de abrir 2 postos de trabalho com uma franquia de chocolate, mas o valor que a franquia de chocolate ia me render por mês, fora dor de cabeça, trabalho com funcionário, estoque, cliente, toda essa encheção de saco, era melhor manter, porque o rendimento ia ser praticamente o mesmo com dinheiro aplicado no CDB ou no CDI do Nubank. Então eu vou abrir um negócio? Não, não vale a pena, eu vou deixar meu dinheiro aplicado. E é por conta dessa taxa de juros alta que não existe o incentivo para a abertura de novos postos de trabalho. Porque a taxa de juros impede ou desestimula os empresários a investirem ou abrirem novos negócios. Só que é justamente esse ponto que os bolsonaristas defendem, porque quando o Campos Neto foi lá no Senado, todos os bolsonaristas o defenderam. Todos, sem exceção. Então eles precisam mascarar as pautas que eles de fato defendem que são prejudiciais à população com esses espetáculos grotescos que nós sempre acompanhamos deles. Por isso que Zambelli agora vai ter que ficar pedindo vaquinha para pagar processo e vai continuar fazendo isso no futuro, porque Zambelli não tem pauta, Zambelli só vive dessas zambelices dela.